A gente vai falar da moralidade. A gente vai chegar a falar da imoralidade, né? Porque a gente vai tratar a moralidade. Dentro da moralidade, a gente vai ver algumas outras coisas que têm a ver com a moralidade, que é a liberdade a nossa liberdade cristã, né? Se vocês prestarem atenção, a gente está tentando, e a nossa justificativa é o contexto. O interessante, parece que Paulo não, mas pela direção de Deus, eles trabalhou, queria comunicar muito bem com os coríntios. Os coríntios tinham uma forma muito desenvolvida de pensar, a sua gramática e também a sua forma de organizar seu pensamento. Então, eles desenvolveram aquelas questões de como ir apresentando as filosofias, os pensamentos. Se bem que Paulo não está apresentando muito mais que uma filosofia, ele só está usando a metodologia. A metodologia começando de algo simples e indo para algo mais complexo, complicado, e um sempre conectado com o outro. E a gente falou que ele começou glorificando a Deus, falando da importância do nosso relacionamento com Deus, e falou também da importância da unidade do relacionamento entre os crentes, né? Principalmente entre os crentes. E a gente entende, ele já deixou uma base para trabalhar tudo isso, e a gente continua sempre voltando para essa mesma base, de que o problema dos coríntios era o mundanismo e a carnalidade que afetava o relacionamento dos coríntios. Então, aqui na moralidade, a gente vai poder tentar terminar todo o livro de 1º e 2º Coríntios, a gente vai pular algumas coisas, mas a ideia é que você leia a apostila, né? Sempre se preparar para a aula. Então, a gente vai falar da moralidade no sentido da imoralidade na igreja, mais especificamente da necessidade da disciplina. Tá? Então, falamos aí da importância de um bom relacionamento com Deus, de um cristão verdadeiro realmente ter comunhão com Deus, estar crescendo por meio dessa comunhão, e da importância também da comunhão com os irmãos. E nessa comunhão com os irmãos, como a gente vai lutando com o mundanismo, liberando o mundanismo, ou seja, a forma que o mundo atua, às vezes nós trazemos dos nossos costumes para dentro do nosso relacionamento dentro da igreja. E a gente precisa também trabalhar com a carne. Romanos capítulo 8, ele também fala sobre a questão de fazer morrer a carne. Capítulo 7 também fala da luta, Romanos capítulo 7, né? Da luta do cristão em estar lutando e tentando, enquadrando, né, o seu modo de vida, a sua realidade, a sua posição. A gente já falou lá que escreveu aos santos, todos nós somos santos, em posição, e cada um de nós vamos estar trabalhando, deixando Deus trabalhar, porque também a nossa santificação também é pela fé, né? Já não é nunca é pelas obras, né? Então, chega nesse ponto aqui de uma das coisas que afeta o relacionamento, a imoralidade dentro da igreja. Mas aí nós vemos, aqui ainda na página 36 de vocês, a necessidade de disciplina. A primeira coisa que os coríntios precisavam ver era a necessidade de disciplina, porque aparentemente eles tinham racionalizado, ou seja, minimizado a imoralidade no meio. Eles não viram a necessidade de disciplina. Ou seja, o que é racionalizado? Eles davam explicação, eles davam desculpa, eles encontravam uma razão para ficar pecando. Eu acho que existe muitos matizes, ou muito degradê, né, entre o branco e o negro, né, existe muitas, porque aqui nós vemos o caso de Corinto, pela soberania de Deus, nos deixou como exemplo algo mais grosso, né, de certa forma, mais forte. A gente vai ver no capítulo 6, ao ponto de um rapaz estar tendo relação com a própria madrasta, né, isso é algo bem já imoral, né, mas existem outras formas
grave, não tão graves, todas são graves, né, diante de Deus, mas aos nossos olhos talvez não tão graves, porque a gravidade do pecado dos coríntios era escândalo até para aqueles que não eram crentes. No caso, muitas vezes, aqui a gente pode estar usando para pecados parecidos, como fofoca, ou outras coisas que aparentemente a gente não considera tão grave, e acaba dando desculpa, racionalizando esse pecado. Já falei de uma postagem que eu coloquei uma vez no Facebook, eu não sei se era o Orkut, e alguém ficou muito aborrecido e começou a discutir lá, que eu falei da humildade, né, que tinha um meme, né, tentando ensinar através do meme, né, usando essas coisas para chamar a atenção, e acabou criando uma confusão, né. Eu coloquei um meme que tem lá, que é uma questão de briga, né, que é uma mulher gritando lá, aparece na foto, né, ela gritando. Aí eu coloquei, onde é que a Bíblia diz que a gente tem que se humilhar? Aí tem um gatinho lá, e o gatinho responde, né, na Bíblia, né, coloquei Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, se tem um versículo lá, não me lembro exatamente qual é o versículo, mas ele diz, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Considerando cada um superior ao outro. Aí ela entrou lá, começou a dar a explicação dela para o orgulho das pessoas. Não que é considerando, não é literalmente sendo, não é literalmente tendo que suportar humilhação. E, de certa forma, nós vamos ver alguns versículos aqui, principalmente quando se trata de levar o irmão à justiça, aí a gente vai ver um pouco desse versículo aplicado. Então, nós vamos pular algumas coisas aqui, por exemplo, por que a necessidade de disciplina? Por quê? Porque andeis vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Eles justificavam, racionalizavam o pecado, eles não estavam tristes pelo pecado que havia entre eles. Nada parecia romper o orgulho e ostentação deles, né? Eles eram tão satisfeitos e confiantes que eles dispensaram ou racionalizaram o comportamento mais perverso dentro da congregação. Talvez eles olharam este incesto, né, que aconteceu como uma expressão de liberdade cristã, ou talvez sua tolerância para com ele como uma expressão de amor cristão. Então, quando existe um pecado para ser tratado, aí que vai ser tratado, e quando chega ao conhecimento da igreja, às vezes a forma que é tratado é errada, mas às vezes o pecado é grave e precisa ser tratado. Mas alguns se põem do lado do pecador, falando muitas vezes da necessidade do amor, só que a gente vai ver também que, biblicamente, o amor, ele corrige, ele não compactua com o erro. O amor sempre vai estar ali conduzindo a pessoa para o bom caminho. Quando ele se desvia, aí ele vai lá, puxa pela orelha, né, para trazer para o bom caminho. Por quê? Porque aquele caminho está levando à morte. E o amor vai fazer a pessoa trazer essa disciplina, esse é o propósito da disciplina, trazer, salvar a alma da pessoa. E isso é amor. Só que as pessoas não entendem, acham que elas estão sendo felizes e que a igreja ou aquelas pessoas que estão querendo ajudar, elas não estão atuando com amor, porque dentro do seu próprio conceito, ela está feliz, ela está querendo ser feliz, e o pastor, a igreja, a liderança da igreja, parece assim, às vezes eu sinto como pastor, parece que o pastor quer estragar com a vida da pessoa. O pastor vai acabar com a minha vida, vai me disciplinar e acaba. A igreja vai acabar com a minha vida. Por isso que alguns, às vezes, até saem da igreja e a disciplina não acaba não alcançando o seu propósito, que é recuperar a pessoa. Aí, já mais na frente, no versículo 2b até o 5, aí tem uma frase lá que diz, para que fosse tirado do vosso meio, a quem tal coisa aconteceu. Né?
Aqui eu queria abrir, eu vou citar alguns passos, uma visão, né, bíblica de como deve ser a disciplina. Aí daí eu quero abrir para alguns que têm dúvida, alguns que têm algum comentário, falar sobre essa questão, porque essa questão é muito importante. Por quê? Porque alguns de vocês vão chegar a ser pastores e muitos de vocês vão estar envolvidos na liderança da igreja, vão estar participando, e é muito bom vocês passarem muito do conhecimento que vocês vão aprender aqui, ou fora daqui também, e vão desenvolver mais, na aplicação da igreja, quando acontecer alguma coisa na igreja, que geralmente acontece e precisa ser tratado quando acontece, né? Então, Jesus estabeleceu o método básico para a disciplina eclesiástica, em Mateus 18, 15 a 17. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler Mateus 18, 15 a 17, e depois a gente vai ver alguns desses passos aqui. Aqui na minha versão diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai por arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. E se ele não os atender, ou seja, já agora a ti e as 2 ou 3 testemunhas, diz-o à igreja. Aí também a igreja vai ser envolvida, é só nesse ponto. A gente vai ver isso aqui no espaço. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Então, aqui vamos para os passos que nós acabamos de ler. Veja bem que nós vimos passo a passo, mas vamos rever. A gente lê e às vezes a gente não consegue entender, mas isso é muito importante. Quando uma pessoa está em pecado, você sabe que está em pecado, passo para a disciplina. O primeiro passo, eu chamo isso de aconselhamento bíblico. Geralmente, eu acho que qualquer questão deve estar, o nosso ministério de pastores, de líderes, é capacitar os irmãos para estar solucionando. Tem um caso, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ajudar esse irmão. Muitas vezes, algumas pessoas, pastor, está acontecendo isso aí, o pastor se envolve, mas o envolvimento do pastor nesse caso grave também deve ser nesse ponto. Qual é a primeira coisa? O aconselhamento bíblico. A pessoa está em pecado, vamos ajudar aquela pessoa. O primeiro passo é o pensamento. Vamos ajudar aquela pessoa. Ou vamos tentar ajudar, vamos ver se ela quer ajuda, vamos ajudar aquela pessoa. Veja bem que no primeiro passo, eu já tenho percebido que alguns, não é todos, mas às vezes acontecem, está em pecado, eu vou tirar da igreja. Veja bem que Deus mesmo, se teu irmão pecar contra ti, se tiver um problema com pecado, contra ti, aí é caso de pecado e ele dá o passo. Muitos dos estudiosos indicam que é essa mesma coisa. É os passos para a disciplina. Então, vamos lá. Se o pecado é detectado, se deve tentar aconselhamento bíblico, resguardando a imagem e reputação da pessoa. Pecou contra você. Se o pecado é detectado, se deve tentar o aconselhamento bíblico. Preste bem atenção, resguardando a imagem e a reputação da pessoa. O que acontece muitas vezes? Alguns sabem, já saem contando, já saem pedindo conselho, já saem pedindo oração. Nesse momento, isso é a questão da carne também, né? A gente precisa combater a carne. A gente sabe, ora muito, tenta. Vou lá com a pessoa, a tendência também, mas aí ele pode me acusar, mas a gente vai, talvez, pagando o preço. Então, a gente vai, olha aí, Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, veja bem, vai arguí-lo, vai lá, mostra o pecado, fala da necessidade que precisa a mudança, mostra para ele o pecado dele, mostra a disposição que existe para poder ajudá-lo e também fala, exorta ele a deixar aquele pecado, mas entre ti e ele só, entre você e ele só. Aí, se ele te ouvir, ganhar-te teu irmão.
Então, a gente ouve, eu acho que a ideia aqui não é só falar, tu está em pecado, tá, eu estou, me arrependi. A gente entende que é muito mais profundo que isso. É chegar, conversar com a pessoa, mostrar o pecado dela e estar ali acompanhando. Talvez começar um processo de discipulado, começar um estudo bíblico, uma visita constante. Se aquela pessoa mostra arrependimento, a gente segue sem que ninguém precise saber disso, porque o irmão está arrependido e o pecado está sendo tratado, então tudo bem. Aí ganhamos o nosso irmão. Agora, se esse irmão não chegou lá, olha, tu não tem nada a ver com a minha vida, e para com isso, e tudo isso é mentira, e tu está inventando isso tudo, e não deu certo. Chegou lá, não deu certo. O segundo passo, não deu certo, aí você fala, eu vou chamar meu irmão, vou chamar mais dois para vir aqui. Não, não é bem assim. O segundo passo, veja bem, é seguir tentando. O propósito sempre é ganhar a pessoa, salvar a pessoa, é tirar a pessoa do mau caminho, resgatar a pessoa do mau caminho que está indo para o precipício, para a morte. Como é que a gente muda? A gente vai... deixa eu ver se eu aumento aqui. A gente vai envolvendo mais pessoas. Envolvendo mais pessoas. Mateus 16, veja só. Se, porém, não te ouvir o teu irmão, aí toma ainda contigo toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Então, como é que isso acontece? Se o aconselhamento bíblico não funciona em primeira instância, a pessoa não se arrepende e ainda fica inventando mentiras para justificar seu pecado, é importante seguir tentando, não desistir do irmão, não querer detonar o irmão, mas tentando, vamos lá, vamos levar 2 pessoas, porque esse irmão está mentindo aqui, a gente ainda com boa intenção, a gente vai levar 2 testemunhas, vamos ser 1 ou 2 a mais pessoas, para quê? Para que tudo que foi dito, para não ser a minha palavra contra a dele, agora a gente vai ter um grupo aqui que vai... cada palavra vai ser estabelecida, para que o fato seja realizado. Mas lembre bem, não é ainda para espalhar, e nem nunca é para espalhar, né? Não é para fazer fofoca. 2 pessoas de confiança, né? Para ajudar aquele irmão. Lembrando que, mesmo nesse ponto, o propósito é levar a pessoa a voltar ao caminho correto. Talvez com o envolvimento de outras pessoas, ele vai se arrepender. Ele vai ver que agora, ele fala, já não é a palavra de 2 do irmão contra dele, mas tem mais pessoas sabendo do assunto e mais pessoas querendo ajudar ele. Talvez o peso de envolvimento de mais pessoas leve ele a consciência dele pesar. Mas caso não funcione, terceiro passo. Se não funciona ainda com as 2 testemunhas, levar o caso para a Assembleia da Igreja. Mateus 17. Se ele não atender, dize-o à Igreja. Neste ponto, é importante marcar uma reunião entre a pessoa em pecado com a Assembleia da Igreja para a pessoa dar explicações para a Igreja. Veja bem que o propósito é esse, diz a Igreja, aí marca uma reunião. Possivelmente, caso eu pense, se chega nesse ponto, muitas vezes a pessoa não vai. Aí já está lá revoltada, tudo, estão me chamando, às vezes, o que eles querem comigo, acaba não indo. Mas aí a igreja precisa ser contactada. Aí, se a pessoa não chegar lá para dar explicação, é a oportunidade dela se explicar para a igreja. Mas eu não concordo com isso, porque vai expor publicamente, né? Bom, se expõe aí. A ideia é os passos que Cristo deu para fazer. E muitos não vão concordar. Não, mas aí, de certa forma, já chegou num ponto, mas chegou num ponto porque a pessoa não quis, foi dada a oportunidade. E veja bem, ainda quando chama a igreja, como qualquer outra questão justa, ele vai dar a explicação para a igreja. Veja bem, quando vai dar a explicação para a igreja,
ele já foi confrontado pessoalmente, ele já foi confrontado com 3 testemunhas. Uma vez eu tive uma situação que, olha, a gente precisa conversar com tal pessoa, então, eu vou lá conversar com tal pessoa. Olha, mas leva alguém, porque esse irmão... Eu digo, não, esse é o primeiro contato, ainda eu vou chegar lá, é para ganhar o irmão, não é para confrontar o irmão, é para confrontar, mas para tentar ganhar, né? Não é para intimidar o irmão, né? Mas aí se dá toda a oportunidade, vai com ele só, leva 2 testemunhas, chama ele, né, para ele dar a versão dele, e as 2 testemunhas foi, quando o espaço foi, se levanta, as pessoas, o que aconteceu foi isso, 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 o irmão foi lá e não atendeu, chegamos nós lá, somos testemunhas, nós vimos, ele falou isso, 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 eu estou de testemunha, ele também está de testemunha, foi isso que aconteceu. No caso dele seguir ainda rebelde com o seu pecado. Mas aí, se com a igreja, ele chega lá, irmãos, eu pequei, eu tenho esse problema, eu não consigo, eu preciso da ajuda de vocês. Eu tive essa atitude com os irmãos porque eu estava muito envergonhado. E eu agora estou envergonhado, diante da igreja, né? Dando uma oportunidade para ele. Se ele tem essa oportunidade, a igreja deve abraçar ele, deve impor algumas questões para ajudar. Olha, irmão, você vai, esse período, vai estar estudando com essa pessoa, que vai estar acompanhando e que vai estar respaldando e acompanhando o seu progresso nessa área. A igreja vai ajudar, agora toda a igreja vai estar orando por você. Esse é o propósito da pessoa. Eu me lembro que eu fui aqui na igreja aqui atrás, na igreja que o pastor Bill era pastor, tinha um baixinho lá, tinha um nome, acho que o nome dele tinha a ver com o nome dele, baixinho, era pequenininho, não sei o quê. Ele, um tempo, passou por esse processo, chegou no último processo, ele foi chamado pela igreja, porque ele estava dirigindo sem carteira de motorista. Foi tratado e tudo, não deu, Deus chegou com a igreja, aí ele se arrependeu, pediu ajuda, eu acompanhar o processo, o pastor Bill acompanhou com ele, estudou com ele, exigiu que ele se matriculasse numa autoescola, pagou a autoescola para ele, né, ele fez o curso, aí quando ele recebeu a carteira de motorista, ele foi direto lá, entregou para o seu Bill a carteira de motorista. Aí eu estava presente, né? Eu estava estudando com o seu Bill umas horas antes do culto, aí ele me mostrou, falou da disciplina, me mostrou a carteira, me contou como foi a história, e na hora do culto ele fez uma cerimônia e chamou o irmão lá, olha, o irmão aqui, ele está oficialmente fora da disciplina, restaurado, e o problema que ele tinha, ele está dirigindo sem carteira de motorista, aí ele mostrou, está aqui a carteira de motorista. Queria louvar a Deus, porque todo esse processo realmente teve efeito, teve muito benefício na vida do irmão. Aí entregou a carteira de motorista, algo bem bonito lá que aconteceu. Aí o quarto passo, né, no caso, deixa eu ver onde eu parei. Diz a igreja, nesse ponto é importante marcar uma reunião entre a pessoa em pecado com a assembleia da igreja, para ela dar explicações para a igreja. Lembrando que ainda neste ponto o propósito é converter a pessoa do seu mau pecado, como aconteceu com aquele jovem que estava dirigindo sem carteira de motorista. Né? Quarto passo, a excomunhão. A excomunhão o que é a excomunhão, a igreja católica? A pessoa ela é borrada do livro da vida. No caso, a igreja católica entende isso, que é ela que tinha a chave do céu, ela quem dizia quem era salvo. A excomunhão é tirar ele da comunhão dos crentes. Né? Mateus 18, 17. Se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Mesmo nesse ponto, a excomunhão não é irrevogável, né? A pessoa foi excomungada, né? Aí já está condenado para o inferno, já se perdeu, não tem mais salvação para ele. A gente vai ver em 2 Coríntios, né? Que quando a pessoa está lá, e a excomunhão também tem o propósito de ganhar a pessoa. Você presta atenção, sempre o propósito é trazer a pessoa para o bom caminho, né?
a excomunhão ainda tem o propósito de levar a pessoa a se arrepender. Em que consiste a excomunhão? Tirar a pessoa do vosso meio. Tá? O que acontece? Eu já vi em alguns casos, em alguma situação, a situação, eu entendi a situação que tinha, que um pastor chega, proibiu a pessoa, ela foi excomungada da igreja, excomungada da comunhão, aí disse, você frequenta qualquer igreja, eu está proibida de entrar na igreja. Nesse caso, nós não podemos proibir as pessoas de participar nos cultos públicos. Por quê? Porque são públicos. Né? A gente está incorrendo num crime. O que a gente pode fazer? Deixa eu tentar explicar aqui. Não podemos restringir as pessoas a participarem das reuniões públicas da igreja, mas tratar a pessoa como uma pessoa não convertida. O que é que nós vamos tratar? Aquela pessoa ela tem liberdade para assistir o culto, mas agora ela vai ser tratada, vai ser considerada uma pessoa não convertida. O inconverso não participa da Santa Ceia, não prega nas reuniões, não dá testemunho, o inconverso pode dar testemunho, dá, né? Aí eu acho que vai de cada igreja. Não sei, cantar uma música lá na hora do culto, eu quero fazer uma adoração, né? O inconverso não adora a igreja, né? Não adora publicamente. Em realidade, eles perdem os privilégios de membro da igreja local. Bom, quando isso tudo está bem determinado no estatuto interno da igreja, não tem problema nenhum com a justiça. Desde que, eu acho que o problema de muitos é quando proíbe alguns de participar dos cultos. A disciplina não é incompatível com o amor, como a gente falou no começo. A falta de disciplina, de fato, que é incompatível com o amor. Ele diz, o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Bem, não sei se para muitos o que eu falei é um pouco novidoso, novidade, né? Mas eu queria escutar aí a opinião de vocês sobre a disciplina. Até na excomunhão, né? A excomunhão ainda tem o propósito de trazer a pessoa para o bom caminho, né? A ideia é deixar ele sofrer um pouco, se ele participou da comunhão, que ele sinta falta da comunhão com os irmãos, sinta falta de participar na obra de Deus, e sinta falta do envolvimento, de vendo os irmãos sentados na ceia e não participando, e que o Espírito Santo de Deus leve a ele sentir falta, e se ele for não convertido também, que ele possa até sentir necessidade de arrependimento e de verdadeira conversão. O propósito inteiro da disciplina, até a própria excomunhão, é tirar a pessoa do mau caminho e trazer ela para os braços do Senhor. Alguma opinião, algum acréscimo? Pastor Edson, Ivaldo. Diga-me. Oi, Ivaldo. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho esse assunto muito interessante, porque ele tem um reflexo no aspecto legal, jurídico da igreja. Uhum. Não é? E, infelizmente, muitas das nossas igrejas, dos irmãos, elas não têm atentado muito para essas questões. Né? Então, às vezes, a gente não se preocupa com isso, né? E tem duas coisas. Uma, às vezes não menciona o processo, né? Porque uma das exigências legais é a possibilidade de admitir os membros, né? E também excluir os membros de uma determinada organização, caso uma organização religiosa, né? Isso tem que estar previsto no estatuto. E o rito para essa exclusão, né? E a Bíblia tem um rito. Temos escrito na Bíblia. Exatamente. Né? Eu vejo que algumas igrejas também inserem alguns ritos, alguns passos que normalmente que não estão nas Escrituras, por exemplo, né? Por uma medida de resguardar. Né? Como você vê essas coisas? Né? E algumas até exigem coisas que são, por exemplo, do ponto de vista bíblico, talvez não seriam aceitáveis. Como é que você vê essa questão? Qual questão que você colocou? Essa questão da igreja se omitir em relação a essa questão, a essas questões
de disciplina e processo disciplinar no seu estatuto? Não sei, eu acho que a igreja tem um estatuto, eu acho que alguns têm, né, a maioria tem, eu acho que parece que vem, né, escrito, talvez é preciso melhorar esse desenvolvimento do rito, de ser mais claro, né, no estatuto. Tem algumas questões também, que na disciplina que eu fiquei de falar, esqueci, não sei se vocês viram na aula passada, falando do líder, que a gente tem o costume de expor os membros, né? A gente chega, a primeira coisa lá, expõe, coloca, fala do pecado da pessoa e fala, é muito rápido para expor o problema que a pessoa está passando, a dificuldade em pecado que a pessoa está passando. A ideia que a gente está tentando ver é que lá em, esqueci até o texto, é 1ª e 2ª Timóteo, acho que é 2ª Timóteo, que fala que corrige-o publicamente para que os outros temam, está falando principalmente dos bispos lá, né? A gente não tem que, ele dá também um ritual, né? Uma forma lá, que tem uns passos para corrigir o pastor, o bispo lá da igreja, o presbítero, e que ele seja repreendido publicamente. Aí a gente viu também que a gente precisa fazer isso que a gente faz muitas vezes ao contrário. Quando um pastor está em pecado, a gente geralmente, quando vai ajudar o pastor e tem alguma dificuldade de chegar nesse ponto, a gente encobre, a gente resguarda a imagem do líder, onde a Bíblia, a gente vê que não é tão claro para algumas pessoas até vê que lá o texto de Timóteo fala que é para corrigir todas as pessoas, por isso expõe as pessoas publicamente, mas a ideia é que ponha o pastor, o líder daquela igreja, ou dos líderes da igreja, que sejam corrigidos publicamente, e as pessoas a gente vê que tem que ser resguardado, né, a pessoa quando está arrependida. Quanto à questão, eu acho que é preciso ser feito, eu acho que a lei não prejudica, eu acho que a palavra de Deus até fala que quem anda direitinho da lei não precisa temer. Quando há algumas injustiças que de propósito alguns governos são perversos e querem mesmo se levantar contra os cristãos, a gente não precisa se preocupar porque quem luta por nós é Cristo, né? Mas, geralmente, no geral, a lei está para o benefício daqueles que são de bem, né? Segundo Romanos, capítulo 13, e 1 Pedro, capítulo 3 também, né? Que fala para aqueles que andam de acordo com a lei, que faz tudo direitinho, né? Não precisa temer. E algumas coisas, eu acho, não precisa ser tão explícito, eu também não sei se funciona. Nessa parte legal, talvez o Ivaldo, o William aí, pode ajudar a gente. Como eu entendi o que a gente fazia lá no Chile, a gente não precisava de muita coisa nos estatutos, né? Mas aí, algumas coisas a gente colocava mais detalhe no regimento interno, né? E tendo cuidado. Não sei como eu acho que é no Brasil, em todo lugar, os cultos públicos são regulamentados, a ideia é que a gente não pode proibir as pessoas de participar no culto público, que chegue, né? Chegou em conversa, a gente não manda embora. Eu acho que o tratamento para uma pessoa em disciplina é o mesmo que de considerar ele em conversa. Conversa entra na igreja para assistir o culto, a gente não manda ele embora, né? Participa do culto. Aí a gente pode tirar alguns princípios dessa questão de considera em conversa. O que um não convertido, o não crente não faz, não participa no nosso meio. Eu acho que essa seria um princípio para nos ajudar, né? Alguns não participam da Santa Ceia, até por próprio benefício, que diz que aquele que toma ceia, a gente já viu, não, a gente ainda vai ver, é porque eu estou estudando e ainda no capítulo 11, né, que aquele que participa da ceia sem discernir o corpo traz juízo para si, né? Talvez do que a igreja, algum irmão não saiba, que não teve a disciplina, vai chegar na ceia e vai ser pior ainda para a pessoa. Por isso eu acho que é até uma proteção para a própria pessoa, né? Tirar ela da comunhão, de participar na Santa Ceia. Se ela é salva, se ela não é salva, aí, se ela for um crente que
precisa endireitar seu caminho, Deus vai trabalhar. Se não for um cristão, Deus vai tocar no coração dele, vai se arrepender, e uma vez arrependido e restaurado, volta a participar na ceia. Mesmo excomungado, né? Tem a disciplina, a excomunhão, e tem a restauração ainda depois da excomunhão, se a pessoa se arrepende. Não sei se eu respondi direito à pergunta do Ival. A questão legal, acho que é necessário, e eu acho que a lei ela não prejudica os crentes que querem fazer tudo direitinho. Ela tem uma proteção. Né? Pastor Edson. Diga-me. Quando essas questões, como foi falado agora há pouco, aí eu estava ouvindo, quando acontece de um membro de ser levado à igreja, geralmente acontece dos familiares que também são cristãos, eles acabam também não concordando e aí se afasta, né? Uhum. Do meio. Acontece, pode acontecer. A minha pergunta com relação o que nós podemos pensar com relação a isso quando acontece? Tá, a gente tem que pensar que a gente fez todo o espaço direito, porque geralmente, em alguns passos da disciplina, às vezes, as pessoas envolvidas, às vezes, elas erram. Tá? O que é que acontece? A pessoa em questão, a pessoa objeto do amor, eu acho que a disciplina é um processo de amor, objeto de amor, na falha da igreja, em algumas falhas da igreja, demonstrar esse amor, na maioria das vezes, a perversão da pessoa leva ela a se adiantar e contaminar algumas pessoas para que ela tenha apoio na igreja. É uma igreja santa, é um pastor santo, uma igreja que vai fazer coisa certa, ele sabe que ele, eu acho que eu posso chamar assim, a síndrome de Satanás, né? O que é que vai acontecer? Tendo ou não, porque quando a pessoa falha em ir, fui eu e uma pessoa, eu com ele só. Guardei a imagem dele, a reputação dele, ele não aceitou, mas ele já sabe que o processo vai para frente, aí ele vai com as pessoas, às vezes os amigos que eles têm na igreja mais próximos, os parentes mais próximos, já vai contando a versão dele e ganhando a pessoas para que o apoiem, muitas vezes não para ser restaurado, mas para a saída da igreja. Já aponta para isso. Muitas vezes, o que é que acontece? Quando se a igreja mesmo, a família, é um pecado grave, a gente não deve ver como algo negativo. Tirai de vós o meio dele. Tirai tal pessoa do vosso meio. Às vezes vai ser plural. Vai te tratar com uma pessoa, vai ajudar uma pessoa, e em vez de ajudar, vai querer purificar a igreja, e tem muito mais pessoas que estão querendo apoiar aquele pecado, justificar o pecado. Não chega a se envergonhar por causa do que está acontecendo, pelo contrário, começa a justificar. No caso de falta de amor, onde está o amor? A gente está aqui, o amor, dando a oportunidade. Claro que muitas vezes falhamos em demonstrar esse processo de amor, que não é uma justificativa. Mas é algo que vai acontecer. Às vezes, a disciplina, mesmo sendo bem feita, vai afetar mais pessoas e mais pessoas vão sair. Mas, do ponto de vista bíblico, se a igreja está fazendo certo, a igreja deve seguir evangelizando e trazendo os santos, os salvos para a igreja. E purificando. Se for embora, a igreja de João, né, quando ele escreveu primeiro, muitos se foram por quê?
porque não eram dos nossos. Não é que ele mudou de igreja, alguns vão mudar de igreja, tem igreja que tolera algum tipo de pecado, eles vão para aquela igreja, então, estão bem lá, irmão, se você está bem aí, tudo bem, a gente está querendo ajudar. Você não quer, o que a gente pode fazer? Não, mas eu vou com uma cambada. Puxa, a gente vai sentir muito, muito, a gente quer, a gente vai estar sempre aberto aqui. O propósito da disciplina é para ganhar o irmão, o propósito da disciplina é mostrar o caminho certo para essa pessoa e para a igreja também. A igreja, alguns não concordam, vão acabar levando, né, alguns, ou talvez muitas vezes, às vezes nem é a pessoa em si, às vezes já vi casos que a pessoa está meio tendenciosa para se arrepender, mas aí tem a psicologia, um macho alfa dentro da família, ou dentro daquele grupo que, não aceita isso, querendo incentivar aquela atitude que siga dentro da igreja. Que às vezes nem é a pessoa que isso é o alvo, né? Mas é uma outra pessoa que tem um outro tipo de liderazgo ou de liderança pecaminosa dentro da igreja e que se levanta como advogado do diabo, né? Lá e contra a igreja, contra o processo disciplinar. Isso acontece. Aí eu acho que entra até a questão que alguns, a gente vai passar para o quase próximo assunto, que já está chegando, que é a questão de levar a questão para a justiça. No mundo hoje que nós vivemos, por causa de disciplina, alguns podem até levar a igreja para a justiça. Tem acontecido, né? Nós temos experiência próxima aqui. E, professor, sim, também a gente pode também aproveitar, né, esse tema para ver o sentido de restauração, né, que já foi falado, e o exemplo para a igreja, né, que causou, que foi alvo dessa disciplina, trazer purificação para a igreja, né, de ver, olha, como eles trataram e até evitar futuras situações iguais a essa que foi tratada, né, de correção, né, então eles não podem ter o temor, né, eu acho que é em Coríntios também que diz, e muitos, naquela parte que fala sobre a Santa Ceia, que foi uma correção lá, que alguns já tinham morrido, né, então é fruto de correção, né, então o fruto que traz um resultado da disciplina também a gente pode mencionar que seja o exemplo, uma fundamentação exemplar para os crentes, né, da igreja. Exatamente. Tudo sendo feito com amor. Eu me lembro que eu conversei com um pastor, estava conversando, rapaz, tem vários pecados, tem um irmão aqui que ele é jovem, ele está tendo relações sexuais com a empregada lá que trabalha na casa dele, e tem muita coisa, muitos casos na igreja, é tudo de uma vez, ele falou que tem que tratar, e a gente vai entrar com dureza. Aí eu falei, sim, lembre de dureza, mas essa dureza tem que ser feita com amor. Eu acho que ele não entendeu muito, porque ele ficou até meio aborrecido. Não, que essa é a desculpa que o pessoal dão para seguir em pecado na igreja, porque é a desculpa que o pecador dá, que alguns dão, né, para seguir no pecado, para defender o pecado dentro da igreja, que existe falta de amor. Quando eu falo que tem que ser com amor, é que o propósito é restaurar aquela pessoa para Deus. O propósito sempre vai ser restaurar. Sempre vai ser trazer a pessoa para o bom caminho. Muitas vezes vai ser duro, tipo aquela questão dura. Tem casos que é caso de polícia, muitas vezes o pastor vai ter que denunciar um caso, tem um membro da igreja que tem problema eu vou entrar mais profundo aqui, mais polêmico. Tem um caso que um pai, ele é pedófilo e abusa do filho, confessa para o pastor descobre, né, e o pastor vai lá, fica revoltado,
vai tomar uma atitude, mas vai com amor. Vai com ele lá, aconselhar, você vai se entregar para a polícia. Se você não for, eu vou lhe entregar para a polícia, mas o pastor está lá, todo dia lá que tem visita, o pastor está lá para dar uma palavra, né? Acompanhou, botou o irmão lá na polícia, mas está lá também acompanhando aquele homem lá na cadeia, né? Ou seja, isso que é o amor, atuando fazendo a coisa certa, o que precisa ser feito, mas não com aquele sentimento de vingança, não com aquele sentimento de ira e de revolta. Primeiro, Tiago 1:20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nós não devemos derramar nossa ira sobre as pessoas. Devemos seguir os passos que a Bíblia nos manda fazer. E com amor. Nossos filhos, a Bíblia fala com meus filhos, a Jane disse que ela tinha uma raiva de uma frase que eu dizia: minha filha, você vai apanhar porque você fez isso. Eu falo sinceramente, por quê? Porque essa pancada que eu vou te dar vai doer mais em mim que em ti. Ela depois eu duvido, você me dava era mais raiva quando o papai falava isso. Mas por que doía mais em mim do que nela? Porque eu dava nela, batia forte nela, dava a chicotada que ela precisava dar, mas não dava com ira. A chicotada era forte, mas era com amor. A chicotada dada com amor dói na gente. E essa disciplina, assim, tomando, porque a gente usou aqui de Hebreus, né? Porque o Senhor corrige a quem ama. De certa forma, também implica dar correção com amor. Porque, às vezes, eu acho que o pastor mal entendeu, acho que ele estava muito envolvido, era muito pecado na igreja, né, que precisava ser tratado, ele estava meio revoltado, né, profeta revoltado. Não esqueça, com amor. Que amor nada, amor eles já abusaram, eles abusam do amor de Deus, eles precisam de açoite. Eu vou com açoite, eu vou com a espada. Digo, vá com a espada, vá com açoite, mas vá com amor. Mas na hora, não deu não, né? Não era o momento de eu falar aquilo para aquela pessoa. Bom, não sei se ficou claro algumas coisas aqui, algumas questões legais, como a gente pode, de certa forma, colocar esse espaço aqui no nosso estatuto. Tem o Ivaldo que está aí presente, né? Pode nos ajudar nisso. Eu acho que é bom e é preciso ter esse respaldo legal, apesar que o nosso respaldo maior é bíblico. Quando conflita, né, a Bíblia com a lei, a gente vai pela lei. Mas eu acho que, nesse caso aqui, a lei está do nosso lado. A gente só precisa fazer as coisas legalmente, né? Fazer tudo direitinho. Podemos avançar? Alguma dúvida com respeito a esse assunto? Nós temos aqui, eu posso tentar dar alguma explicação e algumas coisas práticas, e temos um advogado aí que pode nos auxiliar também. Pastor? Diga. Eu gostaria então de fazer só uma ressalva, né? Ressalva sim, não. sim. Isso é um adentro, né? Quando se vê em Mateus 18, 17, assim, então o Jesus foi o primeiro, né, que falou da disciplina nesse Novo Testamento, certo? Então, o que podemos ver no 18, 15 e 17 são 4 níveis de processo de disciplina que o Senhor nos ensinou. Que é, primeiro, a repreensão pessoal, que é o aconselhamento bíblico, né? Isso. Repreensão com testemunhas, que é seguindo, tentando, envolvendo mais pessoas. O terceiro, repreensão pública, que é levar o caso para a Assembleia da Igreja. E o quarto, que é exclusão, que é a excomunhão da Igreja. Então, a disciplina realmente é necessária para que haja ordem no corpo de Cristo. Então, a essência da disciplina é o ensino. O seu ensino vamos dizer assim, é objetivo a levar-nos a andar de acordo com a vontade de Deus,
não com a nossa vontade. Então, quando nós praticamos, quando não praticamos a disciplina, quando a pessoa se arrepende, mas sim quando ela se recusa a arrepender-se, aí sim é necessário, né, fazer a disciplina de acordo com a palavra de Deus. Agora, a questão legal, né, se pode colocar realmente no regimento interno, até no regimento interno da igreja, em relação a isso, né? Agora, em relação ao caso que é público, então, nós não podemos tolher ninguém de adentrar numa igreja, correto? Então, e se aquela pessoa já fez parte já por muito tempo na igreja, e há esse problema, e se ela continuar frequentando a igreja, então, como o senhor bem mesmo falou, essa pessoa, ela não é mais uma pessoa convertida, né? Então, ela tem que ter um tratamento de uma pessoa que ainda não entendeu a palavra de Deus. Ou seja, a disciplina necessária para que haja ordem na igreja de Cristo. Né? Então, esse adentro que eu faço. Muito bem colocado. Tem uma questão, tem um livro que tem a ver com a igreja saudável, não sei se é passo para uma igreja saudável, ou nove pontos para uma igreja saudável, uma coisa assim. Uma das coisas que precisa ter, e eu acho que o Coríntios está tendo aqui também é o mesmo princípio de Coríntios, a igreja, para ser saudável, ela tem que ter disciplina. Não sei se agora eu estou entendendo a pergunta do Ivaldo, né, que é a questão. E quando a igreja, ou ela não pratica a disciplina, ou nem tem no estatuto a disciplina, ela pode até crescer. Ou ela não vai crescer saudável, ou ela vai crescer somente como uma instituição, não como igreja. Aqui pode ser um grupo de pessoas reunidas, longe de ser uma igreja. Uma igreja saudável, ela precisa praticar a disciplina, porque vai acontecer coisas, como o Paulo falou, vão entrar pessoas no vosso meio, lobos, né? Vão entrar pessoas imorais que precisa a igreja ser purificada. É isso que trata dentro, isso aqui no que a gente vê aqui dentro. Diga. Muito boa a palavra do irmão Donato, muito boa mesmo. A questão de levantar esses pontos, na verdade, em relação à parte mais formal e legal, é porque a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque há muitas coisas que a própria legislação do país preserva. Por exemplo, a imagem, a moral da pessoa, enfim, uma série de coisas cuja exposição pode pode resvalar, melhor dizendo, em esferas extra-igreja, certo? Verdade. Mas que podem afligir ou afetar a igreja de uma forma muito forte. Né? Então, esse cuidado é muito importante, mas sem prejuízo, né, do rito bíblico, que, na verdade, é o que importa, que é o mais importante. Né? A gente pode falar de formas e tal, mas a gente não pode arredar o pé, não pode passar do limite daquilo que as escrituras falam, claro, dentro da legislação que é exigida hoje. No passado não era assim, né? Não era exigido esses aspectos, né? Mas hoje, infelizmente, né, eu posso dizer isso, com essa prevalência do que a gente chama do mundo pós-moderno, do privatismo, né? E o privatismo aqui, entendam, queridos, certo? É um viés do pós-modernismo que fala da questão, por exemplo, você talvez, pastor Edson, já vivenciou esse tipo de coisa, né? Você vai falar com alguém sobre disciplina na igreja, por exemplo. Vou só dar um exemplo sobre o comportamento inadequado, uma atitude que talvez não seja nem uma questão para um processo disciplinar, mas a pessoa chega, não, peraí, pastor, é a minha vida, né? O que é que você tem a ver com isso? Né? Por quê? Porque esse é o tom, né, dos nossos tempos, né?
esse excesso de privativo, aquela história, não, sou eu, é a minha vida, é a minha verdade. Você já ouviu isso, né? Isso é o privatismo, o excesso, né, de privatismo, e isso pode resvalar também para as questões que envolvem o aspecto disciplinar na igreja. Certo? Daí a importância da gente ter um instrumento, seja no estatuto, seja no regimento interno, certo? Que assegure o princípio bíblico com uma formalidade, vamos dizer assim, que contemple aquilo que a lei exige, a lei do país exige. Então, isso é muito importante. Nós estamos fazendo você está fazendo aí uma referência muito importante para todos nós aqui, como parte do corpo de Cristo, né? Porque a gente precisa estar atento no contexto das nossas igrejas. E a segunda coisa que eu quero falar, para realçar essa questão da disciplina, queridos, a disciplina na igreja, ela é uma forte doutrina, para combater o que se chama do movimento dos desigrejados. Tem muito crente por aí dizendo, não, o que importa é a minha relação com Deus, né? Eu leio, faço a minha leitura, eu faço a minha meditação, eu oro, eu contribuo com missões no mundo inteiro. Mas ele não faz parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque uma das coisas que mais caracteriza a submissão a um corpo é exatamente essa regulação do próprio corpo diante das atitudes, do comportamento e principalmente em relação ao pecado. Isso a doutrina da disciplina da igreja, ela é um forte argumento àqueles que estão aí pescando no mar dos desigrejados, sabe? Isso eu tenho que dizer aqui para nós nesta noite. Perfeito. Eu nem vi o Ivaldo entrar aí, nem sabia, mas eu vou precisar mais da ajuda dele aqui, né? Obrigado, Ivaldo, pelas palavras. Então, até aí eu pulei algumas coisas, a ideia de consulta, a gente colocou uma base aqui, mas não esgotou os assuntos, né? Tem algumas coisas muito práticas que a gente podia entrar aqui, é um assunto que daria para 3, 4 aulas, né? Tipo, e aí, como é que fica uma pessoa com pecado de homossexualidade? A gente pode tratar esse pecado? Tem todas as questões. A igreja John MacArthur, ele tem um livro também que ele trabalha com disciplina e aconselhamento bíblico, né? Com aconselhamento bíblico, a disciplina na igreja. E a igreja está passando por vários processos, né? A igreja dele enfrenta por vários processos. A igreja dele é grande, tem bons advogados e estão litigiando várias coisas lá com a lei americana, né? Que é mais complicado. Tem outras situações de como tratar alguns casos que alguns entendem, como entendem questões psicológicas, de depressão. Aconteceu na igreja de MacArthur, ele usa como exemplo até num dos seus livros de aconselhamento bíblico, de um jovem que estava sendo aconselhado e se suicidou, né? E aí são várias situações que precisam, que não precisam, não, que a gente pode conversar, talvez num âmbito diferente, ou vocês podem consultar, a gente pode trocar ideias sobre o assunto, né? Mas a gente deixou basicamente um princípio que vai nos regir, né? Nos ajudar, né? Tudo para isso a gente, tendo algumas coisas dentro do nosso estatuto, agindo dentro da orientação bíblica, a própria lei também tem muitas coisas que nos protege, nos resguarda. Algumas vezes nós vamos ter que pagar o preço também por cumprir a palavra de Deus, né? Agora nós vamos aqui ainda para as questões da imoralidade na igreja. Interessante aqui que o nosso tema ainda está dentro das imoralidades, né, moral e imoral, que é a questão já passa meio, aí fica dividido. Isso aqui trata da liberdade cristã ou da imoralidade, né? Porque a imoralidade implica também roubar, ser desonesto, e como é que eu lido com essa situação. Então, você pode perceber que como a linha que a gente vai começar a passar da imoralidade para a liberdade cristã, ela é bem tênue, né? bem fininha,
Por quê? Porque eu acho que tem a ver com os dois assuntos, mas nós vamos tratar aqui a questão das ações judiciais. As ações judiciais estão proibidas para o crente. Agora, com certeza a gente vai falar de um crente para um crente. É meio complicado, a gente vai ver algum texto aqui que a gente entende que Cristo fala para a gente evitar briga de todas as formas. O cristão vai evitar briga, né? A gente vai ver um texto bíblico. Então, a ideia aqui não é só com o descrente, é com geral. Talvez alguns não vão concordar, não vai ser tema de prova para a gente colocar aqui assunto, mas ações judiciais são proibidas. Mas aí, em que sentido? Vamos ler aqui, vocês façam o próprio julgamento de vocês. Então, durante vários séculos, né, os judeus tinham resolvido todas as suas contendas entre eles, ou em um tribunal sinagoga. Mesmo depois que eles eram dominados e tinham lei romana, eles eram dominados pelo romano, foram dominados por outros, né? E principalmente na época de Jesus, que era pelo romano, a ideia é que eles tiveram essa liberdade e para eles queriam resolver entre eles, nunca levar para um tribunal romano, né? Que era o que tinha legalidade sobre eles. Eles se recusavam a apresentar seus problemas a um tribunal pagão, era como eles entendiam, que na realidade era, né? Acreditando que, por fazer isso, implicaria que Deus, através do seu povo, usando seus próprios princípios, não era competente para resolver todos os problemas que eles tinham, né? Na verdade, ele tinha uma lei, uma legislação que abarcava a maioria dos problemas lá, né? Era considerado uma forma de blasfêmia ir a um tribunal dos gentios, isso aí para os judeus. Ao enfrentar esse mal, a igreja de Corinto, Paulo menciona 3 áreas em que os crentes precisavam entender. O verdadeiro lugar dos cristãos, né, que nós vamos reinar com Cristo, nós vamos, inclusive falou, julgar os anjos, havemos de julgar os anjos, a ideia é que aparentemente nós vamos ter autoridade sobre os anjos, né? Eu vou ler aqui, olha, a palavra grega, julgar, né, significa lei ou governar. Uma vez que o próprio Senhor Jesus julgará os anjos, é possível que isso signifique que nós teremos algum domínio na eternidade sobre os santos anjos, uma vez que os anjos são espíritos ministradores para servir aos santos, Hebreus 1,14, né? Parece razoável que eles nos servirão na glória. Não é que nós vamos julgar, né? Tá ali dando sentença para os anjos. Aparentemente, a Bíblia nos mostra que Deus, Jesus, né, vai fazer isso. A verdadeira atitude do crente, a verdadeira atitude do cristão. 1 Coríntios 6, 7, 8. Deixa eu ler o texto aqui. 1 Coríntios 6, 7 e 8. Peraí, deixa eu só abrir aqui. 1 Coríntios 6, 7 e 8. Que diz assim: o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis o dano ante a injustiça. Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Do que é que nós estamos falando? Por que não sofreis o dano? O cristão não tem nenhum direito de insistir em recursos legais diante dos tribunais. Ou seja, não tem direito, isso é uma questão dos coríntios lá, por quê? Na realidade, o fato é que tem, né? Como cidadão, nós temos. E por isso que eu acho que isso entra na questão da liberdade. Eu tenho a liberdade para fazer isso. Dentro disso, o próximo assunto que Paulo vai falar é a liberdade cristã, né? É muito melhor confiar nos
propósito soberano de Deus na aflição e perder financeiramente do que ser desobediente e sofrer espiritualmente. Mateus, esse aqui que é o ponto acho que um dos temas central para o cristianismo, que muitos não concordam. E é difícil também, a ideia não é entrar em briga por causa disso, mas digo assim, que essa é a questão. Eu, porém, vos digo, né? Não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe a outra. Ao que te demandar contigo, ao que exigir que tu tire a túnica, deixa também a tua capa. Muito interessante esse texto de Mateus. Nós temos o de 18 também, né? De 5, temos de 18, que ele fala da questão própria da gente não estar fazendo morrer a nossa carne, mas também o próprio da nossa carne não querer sofrer. Quando o outro tem lucro em cima daquilo do nosso trabalho, de uma dificuldade, tanta coisa que a gente levou para conquistar, outro vem, toma, a gente quer lutar, quer agarrar. Ou seja, que aquilo é muito importante para nós, né? Então, não sofrer o dano. Eu vou já abrir, talvez, eu vou fazer o seguinte, para abrir para a nossa conversação, você já fica a questão na cabeça aí, a questão da liberdade. Paulo já falou aqui sobre a questão da imoralidade, no sentido que a gente passa da imoralidade para a desonestidade, que, de certa forma, é algo imoral, né? Fé está bem diferente. A gente vai ver também a liberdade cristã na área sexual, como isso afeta. A gente vai começar a falar agora da liberdade, passando já para a liberdade cristã e a liberdade sexual. E a gente vai conversar sobre a questão, qual é o direito que eu tenho? Eu tenho direito em tudo eu posso, mas o que é que convém? A gente vai ver que vai entrar nisso aqui. A graça de Deus salva, e a graça de Deus mantém a salvação. A igreja de Corinto tinha sido ensinada essa verdade muitas vezes, enquanto Paulo estava entre eles, mas eles estavam usando isso como uma desculpa teológica para o pecado. Gálatas 5,13. Olha só, porque vós, irmãos, fostes chamados para liberdade. Já lembrando nosso assunto anterior também da liberdade, não só liberdade, porque a gente confunde, a liberdade é um direito, mas se eu tenho direito, eu tenho essa liberdade, é esse direito. Eu tenho direito disso, isso é meu direito. O irmão me roubou, eu não tenho direito de recuperar o que ele me roubou. Né? Como é que a gente resolve isso? Vamos resolver isso, irmão. Eu estou querendo aí, mas a ideia não envolver tribunais pagãos, como era na ideia lá dos judeus, né? Fortes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Peraí, pastor, o cara está me roubando. Como é que vai dar ocasião à carne? A carne é a minha ira, ele me roubou, eu vou fazer ele pagar, né? Às vezes a gente faz ele pagar, mas deixa na mão de Deus, que Deus tem um propósito, ele vai pagar realmente, né? Sede antes servos, né, uns dos outros, pelo amor de Deus, né? Pelo amor, né? Como muitas pessoas hoje em dia, os cristãos de Coríntios dão explicação para o seu comportamento comportamento pecaminoso e hábitos que eles têm também pecaminosos. Eles foram espertos em formar boas razões para as coisas erradas que eles faziam. Eles faziam coisa errada e ainda davam explicações para aquelas coisas erradas. Eles justificavam aquela coisa errada. Não. Isso aí não é bem assim como tu diz. Aí não, mas esse caso é um caso diferente. Paulo mostra 3 dos males do pecado sexual. Então, vamos lá, o pecado sexual prejudica o homem. 6,12. Deixa eu ver aqui o que é que diz no 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas
convém, essa é a parte A, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por todos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, pode ter sido um lema dos coríntios, eu posso qualquer coisa, né? É verdade que não importa que pecado um crente possa cometer, Deus o perdoará, né? Deixa eu ver o que diz aqui, Efésios 1:7, diz assim, no qual temos redenção pelo sangue de Cristo, remissão dos pecados, a ideia, todos os pecados segundo a riqueza da sua graça. Mas nem tudo é proveitoso ou benéfico. O preço por abusar da liberdade ou da graça é muito alto. O pecado sempre produz perda. Aqui Paulo está se referindo ao pecado sexual, né? Além do pecado comum, mas o pecado sexual traz muito mais consequências dolorosas. Nenhum pecado que uma pessoa comete é mais destrutivo que o pecado sexual. Não sei se você vai concordar com isso. O pecado sexual acabou com muitos casamentos, destruiu muitos lares, causou muito mais sofrimentos e doenças e destruiu muito mais vida do que o álcool e as drogas juntas. E, na maioria das vezes, o problema dos pecados sexuais tem causado esses pecados aqui, que são... esses pecados são consequências, às vezes, de problemas nas famílias que levam as pessoas a essa questão de álcool e drogas. A primeira característica do pecado sexual é enganar. Enganar. Eu acho que entra até dentro do pecado sexual o homossexualismo, todo envolvido com o homossexualismo envolve engano. Ele nunca cumpre o que promete, o pecado sexual, né? Ele oferece grande satisfação, mas dá uma grande decepção. Relações sexuais ilícitas sempre são instáveis, não tem segurança, né? O pecado, um homem que está com uma amante, nunca vai, aquela amante nunca vai ter segurança nenhuma de ser feliz para sempre, né? Mesmo que ele deixe a esposa viva com a amante, ela vai pensar, ele deixou a esposa dele, quando é que ele vai me deixar por outro, né? Fica aquela sensação no ar. Por quê? Porque é algo errado, é algo ilícito, né? Nada liga os envolvidos, exceto a gratificação temporária e impessoal de impulsos físicos. Isso é a instabilidade, instabilidade e insegurança. A relação, o pecado sexual sempre está dentro de uma instabilidade e insegurança. Não tem segurança, né, na relação, só tem prazer só, né? Outra tragédia do pecado sexual é que muitas vezes as pessoas envolvidas não sabem que é instável, não percebe talvez por um longo tempo que a sua relação não pode ser duradoura. Assim, eles caem cada vez mais fundo no poço do seu relacionamento condenado, que torna a separação mais prejudicial e dolorosa. Quanto mais demora nessa relação, mais prejudicial e dolorosa vai ser para ambas as pessoas, para uma pessoa, para alguém vai sofrer, né? Diz, mas nem tudo convém. Os envolvidos em sexo ilícito levam a perda de saúde, perda de bens, perda de honra, perda de respeito. Toda pessoa que confia em tais pecados não necessariamente vão sofrer todas essas perdas, mas estes são os tipos de perda que o pecado sexual persiste em produzir. O pecado sexual controla. Não, como foi que diz aqui, todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm, ainda no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, dentro do pecado sexual, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. No nosso contexto, nós estamos falando de pecado sexual, né? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. O pecado tem poder, Romanos 6,14, somos escravos dos pecados, que diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, sim da graça. Não somos mais escravos do pecado, mas tem gente que é escravo do pecado e é dominado pelo pecado, né?
E nenhum pecado é mais escravizante do que o pecado sexual. Embora ele nunca venha a ser o padrão constante na vida de um verdadeiro crente, ele pode ser um hábito recorrente que solapa a alegria, a paz e o proveito, e traz a punição divina, até mesmo a disciplina da igreja. O pecado sexual controla, portanto, o crente não deve nunca permitir que o pecado tenha esse controle, mas deve dominá-lo pela força do Senhor. Paulo rejeita categoricamente a noção ímpia de que a liberdade em Cristo dá autorização para pecar. Do versículo 20 do versículo 13 ao versículo 20, que diz assim, vou ler aqui. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo e que eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membro de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que os homens... ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o pecado sexual perverte. O pecado sexual não só prejudica e controla, mas também perverte, ele especialmente perverte o plano, o propósito de Deus para os corpos dos membros do seu povo. O corpo de um cristão é para o Senhor, que é membro de Cristo e é templo do Espírito Santo. Então, o corpo do Senhor, por que a gente não vai se envolver no pecado? Porque o corpo é para o Senhor. Essa questão dos alimentos, o alimento é para o estômago, assim como o estômago para os alimentos, talvez tenha sido um provérbio popular para celebrar a ideia de que sexo era puramente biológico, como comer. Eu tenho fome, eu como. Eu tenho vontade de ter sexo, eu tenho sexo. Mas eu não sou casado, né? Eu tenho sexo com a minha esposa. Tenho vontade de ter sexo, eu tenho, né? Porque eu sou casado. E sou crente, né? Também os descrentes são casados. Mas eles, não, eles falavam não só ter sexo, mas eu não estou com a minha esposa aqui para mão. Posso ter sexo, posso ter com qualquer esposa. A ideia é que sexo era algo biológico e tão simples como comer, né? E celebravam isso. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Paulo rejeita a analogia que ele falou, né, do corpo, comparando o corpo, o sexo como se alimentar, né, o sexo como uma necessidade física, como ter fome, ter sede. Paulo rejeita essa analogia justificadora e conveniente. O corpo e alimentos são relações temporárias que perecerão, na ideia que quando a gente for restaurado, a gente não vai mais ter fome. A gente vai comer, talvez, a gente vai ter a boda aí do Senhor, né? Mas não vai ser por necessidade, não vai ser mais uma necessidade, essa que é a ideia. O corpo é um membro de Cristo. O corpo do crente não é apenas para o Senhor aqui e agora, mas é do Senhor, uma parte do seu corpo, que é a igreja. O corpo do cristão é um templo, o corpo espiritual no qual o Espírito de Cristo vive. Portanto, quando um crente comete pecado sexual, isto envolve Cristo com uma prostituta. Na realidade, quando um membro da igreja peca sexualmente,
ele envolve também a mim, envolve a minha esposa, envolve meus filhos, envolve outros, envolve tudo. Se a gente tem essa ideia que Paulo quer passar desde o princípio da união da igreja. E quer nos ensinar que esse é muito mais profundo, né? Desenvolveria o corpo de Cristo como uma prostituta, né? Absolutamente não. Essas palavras traduzem a mais forte negativa grega, né? Que isso nunca aconteça. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. O corpo é templo do Espírito Santo. Outra justificativa para a pureza sexual, né? Não sou de vós mesmo. O corpo de um cristão pertence ao Senhor e é membro de Cristo e é templo do Espírito Santo. Tanto o ato de fornicação, que a fornicação é pessoas solteiras tendo relacionamento sexual, como o adultério, o casado tendo sexo fora do casamento, ou qualquer outro pecado que é cometido pelo crente, no santuário, pelo cometido, qualquer relação sexual do solteiro, do casado, ou qualquer outro pecado é cometido pelo crente no santuário. O santo dos santos, onde Deus habita. Então, a ideia é que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava neste santo lugar uma vez por ano, apenas após cuidadosa purificação para não ser morto. A ideia aqui, em que ele está falando, é que o pecado, qualquer pecado que a gente comete, a gente é corpo, a gente é templo de Deus. Se a gente tivesse a ideia e que Deus, que passou através das leis que entregou para Moisés, que a presença de Deus, o habitar de Deus, ele exige uma purificação, não só dos pecados sexuais. Se você pensa na purificação, o sacerdote foi lá, brigou com a mulher e foi lá. Mesmo que ele foi, mas ele fez a purificação, pediu perdão para a mulher, pediu perdão para Deus, ofereceu um animal, ele foi. Mas se ele foi brigar, passou direto para lá, aí ele ia morrer lá, ninguém podia entrar lá, né? Tinha que puxar a cordinha lá. Então, Paulo fala essa ideia, né, do templo, do santo dos santos, do lugar mais puro. E se a gente tem essa ideia, a gente precisa passar essa visão, esse entendimento para a igreja, que isso é uma motivação para buscar pureza na igreja. Para a pessoa cair de joelho, talvez não só a igreja, um membro, mas muitos, de pedir ajuda da igreja. Eu quero disciplina, disciplina entre aspas. Eu quero aconselhamento bíblico, eu quero ajuda. Eu me sinto mal agora que eu entendo da pureza do que é a presença de Deus, do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Eu não quero estragar isso. Eu quero cooperar, eu quero ajudar, eu quero ser algo puro na presença do meu Deus. Eu quero participar dessa pureza, dessa adoração. Vou deixar uma tarefa aqui. Que discernimentos adicionais essa passagem mostra em relação à prática adicionais da disciplina eclesiástica no Novo Testamento? Aí tem um versículo para ler aqui. Leia Mateus 3, 39 e 40. Compare o ensino de Jesus com o conselho de Paulo nos processos legais entre os irmãos, né? Com respeito a colocar os irmãos na justiça. Versículos a considerar, temos de 1 João 3, 10 a 11 e Marcos 18, 21 a 35. Leia Gálatas e responde, né? Como os cristãos podem perder sua liberdade se não forem cuidadosos? Como a tentação e o pecado sexuais podem ser especialmente escravizantes? Né? Aí tem um texto só para você refletir, poder refletir. Essas perguntas estão dentro daquele livro que eu falei, eu vou citar como referência bibliográfica, né?
as perguntas foram literalmente tiradas, né? Eu não elaborei essas perguntas que foram, né? Do livro Primeira Coríntios, Estudo Bíblico de John MacArthur, editora Cultura Cristã. Eu recomendo esse livro, se você quer fazer um grupo de estudos de 1 Coríntios, ele é bem resumido, tem alguns pontos, começa com algumas perguntas, e é muito bom para trabalhar com grupos menores, grupo de estudos. Deixo aqui minha recomendação e você e sua igreja pode se aprofundar aí nessas questões de disciplina, de liberdade cristã, e todos os assuntos que 1 Coríntios trata, né? Nesse livro aqui, né? 1 Coríntios, Estudo Bíblico de uma Carta. Ele não é um comentário, ele é estudo mesmo. Bom, vou terminando a nossa aula por hoje aqui, queria avançar um pouquinho mais, mas acho que a gente terminou aqui o que eu programei, a aula 3. A gente já está na aula 4 e terminou agora a aula 3. Mas a gente vai tentar ajustar daqui para frente. Talvez a gente vai ter 2 ou 3 aulas a mais. Se vocês estiverem interessados, eu estou disposto a ir, porque 2 Coríntios também é muito jóia. Né? Alguma acréscimo, alguma pergunta? Nós temos ainda aqui uns 10 minutinhos. Eu tenho uma pergunta, mas você não precisa responder hoje. Tá bom. Tá? Considerando a tarefa de Mateus 5:39, certo? E fazendo essa comparação em relação à questão processos legais entre irmãos, certo? Uma pergunta, à luz do processo disciplinar, né, da disciplina, certo? Se um irmão levar um processo judicial contra outro irmão, ele deve ser disciplinado? Mas não precisa responder hoje. Essas são as pegadinhas do dia a dia da vida da gente, né? Quando a gente vive num estado chamado Estado Democrático de Direito, né? Uhum. Enfim, é só para a gente pensar um pouquinho mais, para ver se a gente consegue sair dessa arapuca. Olha, vou só adiantar um pouquinho. Eu, como pastor, eu não ia colocar ele assim no processo de disciplina, ao ponto de... Porque, às vezes, a gente confunde disciplina com exclusão, né? Mas a ideia disciplina no verdadeiro sentido da disciplina, não é exclusão, necessariamente. Mas eu não sei se eu levaria... Eu não levaria todos os processos, mas eu ia trabalhar em aconselhando biblicamente. Acho que esse irmão precisa um discipulado, precisa entender melhor, e eu confiaria que Deus ia trabalhar através da verdade, conhecendo, e eu sei que a gente não pode, a gente não transforma as pessoas, mas às vezes, quando ela entende algumas coisas, ela vai chegar e mudando, né? Então, sentando, lendo alguns textos bíblicos, compartilhando algumas experiências, envolvendo a pessoa em alguma coisa, estando mais próximo, que eu acho que o pastor ele não consegue alcançar como deveria todas as pessoas de uma igreja. Acho que ele consegue ter um bom relacionamento a nível de discipulado para poder influenciar, para poder chegar a ter esse ideal que a gente pensa, né? Que talvez até o pastor, eu mesmo não sou, estou caminhando para isso, né? Estou longe, como o Paulo caminhava, mas estava mais perto, né? Mas eu caminho, mas estou muito longe ainda. Eu olho para Paulo, para alguns irmãos que eu idealizo, tão longe, pequenino lá na frente, né? Mas eu estou indo, né? Mas a gente também precisa levar alguém junto, precisa estar junto nessa caminhada, né? Eu acho que essa caminhada é importante. O problema é que o pastor, ele não tem como caminhar isso com toda a igreja, né? Então, os irmãos precisam ser capacitados, ser treinados, para estarem andando uns com os outros e estarem influenciando, né? Mas a influência, talvez o irmão comece assim, é um processo, né?
Eu não começaria literalmente com a disciplina, mas eu trabalharia. Tem áreas na vida das pessoas que precisam ser trabalhadas, né? Às vezes, como pastor, a gente tem pessoas que a gente. Esse aqui precisa tratar a mulher dele de certa forma, que também necessitaria disciplina, né? Mas na realidade a gente está trabalhando no processo de discipulado. Como é que eu vou ajudar essa pessoa nessa área, né? Eu vejo que ele não tem tempo com a esposa, não tem tempo com o filho, tudo. Eu vejo que, como eu trabalharia nessa área, com essa pessoa que precisa melhorar nessa área, também eu trabalharia com essa pessoa que está colocando em mão na justiça, né?